Então a gente fica julgando os personagens aqui desse livro, a gente fica achando que eles são muito bestas, muito estúpidos, muito sem noção, enquanto nós somos esses personagens. Esse livro, ele tá assim dominando a minha vida e os meus pensamentos, que só quero ler esse livro. Eu acho que é um filme que ele se coloca como maior do que ele é, sabe? Não achei essas grandes coisas, não. Achei, inclusive, bem fraco. Depois eu assisti um filme maravilhoso. Sabe, você demorou um tempão pra encher um balde de leite, ordenhando ali a vaquinha, bonitinho. Na hora que o balde tá cheio, você vai lá e dá um chute no balde e derrama aquele leite todo. Foi isso que o filme fez. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para o nosso vídeo de resumão do mês de março. Vou contar para vocês, como todo início de mês, o que eu li no mês anterior, né, que foi março, e também o que eu assisti durante o mês. Não vou enrolar porque tem bastante coisa para falar com vocês, tanto de livro quanto de filmes e séries. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinta hoje, vou tentar, tá? Enfim, vou começar falando sobre os livros que eu li, como sempre, eu vou falar sobre os que eu finalizei. Tem bastante coisa para mostrar aqui para vocês, mas eu finalizei mesmo só 2 livros. E depois, na segunda parte do vídeo, eu falo sobre os assistidos de filmes e séries, tá bom? O primeiro livro, então, que eu finalizei no mês de março foi essa coisa aqui maravilhosa que se chama Ardil 22, do Joseph Heller, que é um livro diferente de tudo o que você já leu, eu te garanto, não importa o que você já tenha lido na sua vida. Esse livro aqui, ele é diferente, ele é inquietante, ele é caótico, ele é muito nonsense, mas ao mesmo tempo ele faz muito sentido. Ele não tem sentido, mas ele faz muito sentido dentro dessa falta de sentido dele. Ele traz aqui a história de um cara que se chama Yossarian, que ele é do exército, tá na Segunda Guerra, então ele vai narrar ali o dia a dia dele ali naquela guerra, querendo sair da guerra. Só que existe o Ardil 22, que é um regulamento ali que diz que você pode sair da guerra se você for louco, mas aí você tem que pedir para sair afirmando que você quer sair porque você é louco. Só que a partir do momento que você afirma que é louco, significa que você é consciente, então você não é louco, então você não pode sair da guerra. Ou seja, é um ardil de fato, é uma coisa, uma emboscada, algo que te prende ali na guerra. E o Yossarian, ele tem muito medo de morrer, ele não quer ficar ali naquele lugar porque ele não vê sentido. Não é que o Yossarian é um covarde, não é isso. Só que ele não vê sentido na guerra, ele já cumpriu várias missões e o superior dele ali fica só aumentando o número de missões que eles têm que cumprir. Então ele começa a fingir que tá doente para ir pro hospital. Só que tudo aqui é com muito humor, é tudo muito escrachado, é tudo muito até confuso em algumas vezes. Os diálogos aqui é aquele tipo de diálogo que você parece que é tudo desencontrado, sabe? Que um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra coisa. E tudo isso é visto com muita normalidade ali dentro daquela loucura. Enfim, gente, só que aqui cada pedacinho do livro tem uma crítica. E não uma crítica só para a nossa sociedade, porque eu sempre falo isso, e esse livro aqui a gente leu no Membros aqui do canal, inclusive a live tá salva, se você quiser entrar no Membros para ler os próximos livros com a gente, inclusive eu vou falar da maravilha que estamos lendo agora em abril daqui a pouco, mas se você quiser entrar no Membros, você vai ter acesso à live desse livro aqui, assim como todas as lives que a gente já fez aqui no Membros, e você vai poder fazer as próximas leituras com a gente, tá? Inclusive, eu acho que a enquete para a escolha da leitura de maio acabou hoje. Eu vou deixar até segunda-feira, porque aí se você entrar hoje, você ainda consegue votar para ajudar a escolher a leitura de maio, tá combinado? Então vou deixar até amanhã de manhã, tá bom? Então entre no Membros aí, venha ler com a gente. E aí lá vai ter a live, né? E eu comentei lá na live que a gente fez desse livro aqui,
que a gente não pode só... Você pode o que você quiser, né? Mas o meu conselho é que você não pegue os livros, esse ou qualquer outro, e fique apontando o dedo só para os outros, para a sociedade, né? Pega as críticas que estão sendo feitas naquele livro ali, as mensagens que estão sendo colocadas, as reflexões que estão sendo propostas e traga para a sua vida, porque a vida que você pode mudar é a sua. Você até consegue mudar a vida das pessoas ao seu redor, mas se a sua vida já estiver nos trilhos, se a sua vida estiver fora dos trilhos, você não consegue ajudar ninguém, você não consegue salvar o mundo, você não consegue mudar nada. Então a gente precisa primeiro fazer essa autocrítica. E esse livro aqui, ele tem muitas críticas sim à sociedade, mas quem faz a sociedade ser do jeito que ela é somos nós, né? Então as críticas são direcionadas para cada um de nós. E vale a pena, dentro dessa loucura, você captar os vários tapas na cara que o autor vai dando aqui na gente. É, gente, sensacional. Sensacional. Ele fica repetitivo num determinado momento no que diz respeito a questão de acontecer quase sempre a mesma coisa. Aquela coisa do Yossarian querendo sair e não consegue sair, né? Só que isso também tem um sentido aqui dentro da narrativa, nada aqui é em vão, uma narrativa extremamente bem construída. É para mostrar que nós também ficamos martelando em cima dos mesmos erros e a gente espera resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? O que não vai acontecer. Então a gente fica julgando os personagens aqui desse livro, a gente fica achando que eles são muito bestas, muito estúpidos, muito sem noção, enquanto nós somos esses personagens, sabe? Gente, é impressionante como esse livro aqui conseguiu mexer comigo. Eu fiquei assim... É maravilhoso, tá? Maravilhoso. Leia Ardil 22. Em breve vai sair uma resenha aqui no canal dele, se Deus quiser, porque quase não tem conteúdo sobre esse livro. Esse livro precisa ser falado, precisa ser divulgado, vocês precisam ler esse livro aqui. Tá? Então vou fazer uma resenha para estimulá-los a ler, né? Mas de qualquer forma, entre lá no Membros para ler com a gente e ver a live, porque a live tá bem mais completa do que qualquer resenha, né? É diferente a proposta. Aí o segundo livro que eu finalizei no mês de março foi O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse daqui para o meu clube de leitura, que é o Clube MSL. É a leitura que o pessoal está começando a fazer lá no clube agora. Eu leio sempre antes, como eu sempre falo, né? Mas tem sempre gente chegando aqui, então é bom repetir as informações para quem estiver chegando. Eu tenho um clube de leitura e eu sempre leio os livros lá antes do pessoal, porque eu faço conteúdo bem pormenorizado dos livros que a gente lê lá. E aí, quando o pessoal começa a leitura lá no clube, o conteúdo já tá lá. Porque tem gente que gosta de assistir ao conteúdo depois da leitura, para não pegar spoiler, mas tem gente que gosta de assistir antes de começar. Então, o conteúdo já tá lá, para quem quiser assistir antes, já ter disponível. Então, eu sempre leio os livros do clube antes do pessoal lá do clube, né? Mas eles estão começando essa leitura agora, que eu tô curiosíssima para começar a ver ali os comentários, né? Eles já até começaram um comentário ou outro, mas tem algumas partes aqui desse livro que eu tô doida para ver os comentários da galera lá. E assim, eu gostei muito do livro, é uma obra muito bem escrita. Eu já tinha lido um outro livro do Stendhal, que foi Armance, e eu não gostei de Armance, achei chato. Inclusive, eu tava até com um pouco de medo de colocar o Vermelho e o Negro no clube, né? Porque eu já tinha lido Armance, não tinha gostado. Mas enfim, depois de pesquisar muito sobre o livro, eu vi que ele atendia muito bem ao tema que eu queria para a imersão dele, que a imersão dele se chama O Peso de uma Escolha. As imersões lá no clube, elas têm temas, né? E aí, ele é um livro que ele tem umas partes um pouco mais enfadonhas, eu diria. Só que o resultado, né, resultado geral não, resultado já é geral, né? Enfim, o resultado aqui de toda a narrativa, para mim, foi muito positivo. Eu gostei muito da forma como ele desenvolve o Julien, principalmente, que é o personagem principal, porque a história aqui é a história do Julien Sorel, que é um cara que ele tem uma origem humilde, mas ele tem um sonho, né, de ascender socialmente. Nem chega a ser um sonho, tá, gente? Mas é
uma ambição porque ele se sente inferior. Então ele quer, na verdade, se livrar desse sentimento de ser inferior, né? Ele acha que todo mundo enxerga para ele olhando de cima. Ele tem um complexo de inferioridade que vai dominar, assim, todas as escolhas que ele faz e todas as burradas que ele vai fazendo, né? Enfim, e a gente vai acompanhando, então, a trajetória desse personagem. É um personagem que muita gente tem ranço dele. Eu não tive ranço do Julian, eu tive muito ranço de outros personagens aqui, principalmente de uma que se chama Matilde. Eu fiquei com muito ranço da Matilde, ou mulher insuportável, mas enfim, não entrarei nesse mérito aqui agora com vocês, né? Mas o Julian mesmo, ele tem decisões erradas, ele é uma pessoa que eu não gostaria de conviver com ele, mas eu não acho que ele seja tão horrível assim como outros personagens. Eu acho que ele chega a ser até ingênuo, aquele ingênuo burro mesmo, sabe? Ele é muito inteligente no sentido de ter muito conhecimento, mas ele é pouquíssimo sábio. É diferente você ser sábio e você ser inteligente, né? E o Julian, ele é muito inteligente, mas ele não é nada sábio. Então, as decisões dele são sempre decisões que levam em consideração a forma de alcançar o que ele quer da maneira mais errada possível. Vou colocar assim, né? E aí a gente tem uma narrativa que a gente pode dividir ela aqui em 3 partes. O texto, na verdade, ele é dividido em 2 partes, né? O livro, ele tem 2 partes aqui. Mas a narrativa em si eu divido em 3 partes. Eu até falei sobre isso lá na análise que eu fiz pro clube, né? Porque a gente tem o início ali do Julian numa cidadezinha, que ele mora na casa de uma família, e aí ele vai ter o primeiro envolvimento amoroso dele ali. Depois ele vai para Paris, e aí lá ele vai ter uma segunda fase da vida dele, onde ele já aprendeu algumas coisas, e aí ele vai ter um segundo envolvimento amoroso. E depois tem a parte final do livro, que é a parte mais filosófica, assim, né? Podemos dizer. Enfim, eu achei um livro muito interessante. Ele não é uma narrativa super ágil, acontece bastante coisa aqui ao longo do livro, como eu falei, tem essa mobilidade, o Julian vai pra lá, vem pra cá, vai pra um seminário, aí depois vai pra casa do outro, aí tem duelo, tem coisas acontecendo aqui, mas tem muitas partes que a narrativa é um pouco romântica demais pro meu gosto, sabe? Mas aí é uma questão pessoal mesmo. Mas no geral, eu gostei muito de ler esse livro aqui. Nossa, muito melhor do que Armance. E agora eu fiquei com vontade de ler A Cartucha de Parma, né? Que é outro livro aí bem famoso do Stendhal. Enfim, esses 2 foram os livros que eu finalizei no mês de março, né? Mas eu também estive lendo outros livros, como, por exemplo, esse daqui, que é a biografia do Walt Disney. Tô seguindo, hein? Pra quem tava duvidando de mim, estou seguindo e tô chegando na reta final. Pretendo terminar esse livro agora em abril. Se tudo der certo, eu acho que vai dar. Eu termino finalmente a biografia do Walt Disney. Tô gostando muito, é uma biografia que ela é bem detalhada e eu gosto disso, né? Porque eu leio biografias de pessoas pelas quais eu me interesso pela vida delas, né? Então eu quero saber bem o que acontece na vida delas. E esse livro aqui, ele é bem detalhado tanto na questão pessoal do Walt Disney, quanto na questão de criação mesmo desse império Disney. Eu diria que é até mais detalhada na criação do império do que na vida pessoal. Tanto porque o Walt Disney ele era um homem que ele, né, dividia a vida dele de uma forma muito desigual. 80% era trabalho. É uma coisa que, inclusive, eu tenho aprendido que eu não posso fazer isso na minha vida, eu tenho que me controlar, porque eu sou meio desesperada com o trabalho, né? Mas o Walt Disney, ele era desesperado com o trabalho, ele vivia para o trabalho, então tem muita informação aqui sobre a criação mesmo da Disney como empresa e é tudo muito interessante para mim, né? A parte inicial eu achei mais lenta justamente porque fala ali da infância, fala até antes do Walt Disney nascer e tal. É bom para contextualizar a gente, a cidade, que é uma cidade que inspirou lá a rua principal do Magic Kingdom, mas a parte que começou a ficar realmente empolgante para mim foi quando ele começa a criar o Mickey
que ele começa, aí ele cria o Pato Donald, e aí tem toda aquela coisa, né, de colocar vozes nos desenhos animados, e eles não sabiam se isso ia dar certo ou não, porque o Walt Disney ele foi muito inovador nesse ramo do entretenimento, né? Então teve isso, teve o lance de fazer longa-metragem de desenho também, que era uma coisa que não era feito, e quando ele foi fazer Branca de Neve, é uma parte que eu achei muito interessante do livro, né, que quando ele foi fazer Branca de Neve, que foi o primeiro longa, ele recebeu muitas críticas, muita gente desconfiando, isso não vai dar certo, porque, né, as pessoas não estão acostumadas a assistir longa-metragem de desenho animado e tal, mas ele insistiu, ele se empenhou, ele ficou anos produzindo Branca de Neve, eu não sabia disso, e ele, quando lançou, foi um grande sucesso, e aí mais uma vez, né, foi disruptivo, revolucionário, aquela coisa toda, e aí depois ele vai passando ali para os próximos desenhos, e aí Bambi, Pinóquio e Alice, qual que vai ser lançado primeiro, e começa um e não termina. Eu adoro saber essas coisas porque eu gosto da Disney como um todo, né, os desenhos, os parques, né, tudo. Então, assim, eu tô achando uma delícia. Pra quem não tem tanto interesse na vida do Walt Disney, vai achar detalhe demais, tá? Mas eu que tenho interesse tô achando ótimo. Agora eu tô ansiosa pra chegar nos parques, pra começar ali a criação dos parques, né? Mas eu acho que eu já tô chegando nessa parte, talvez seja até o próximo capítulo que eu vou ler aqui. Enfim, tô gostando da minha aventura aqui pela vida do Walt Disney e, se Deus quiser, eu termino agora em abril. O outro livro também que eu tô lendo, mas que eu li pouquíssimo em março, foi Sob a Redoma, porque em março eu acabei priorizando outras questões também, eu vou tirar férias no final de abril, então eu tô adiantando conteúdo para tudo que eu faço, né, pro YouTube, pro clube, tudo que tem algum conteúdo para ser feito, eu já tô adiantando para já deixar tudo pronto até depois das minhas férias, para não ter problema, é para vocês terem conteúdo aqui enquanto eu tiver de férias, né? Vocês vão ter conteúdo normal, nada vai mudar, tá? Só lá no Instagram que vocês vão acompanhar mais de perto as minhas férias, então me siga lá no Instagram se você quiser acompanhar minhas férias mais de perto, mas enfim. E aí eu acabei focando muito em outras leituras que eu já quero adiantar, né, e esse daqui ficou um pouquinho de lado. Eu li um pouco dele também, mas andei muito pouco nesse livro aqui ainda, mas é uma boa diversão, até agora eu tô gostando, não tenho pressa de acabar, é um livro que realmente eu peguei para ir lendo assim, do jeito que der, uma coisa mais para me distrair, enfim, né, mas só para constar, então, tá rolando sim a leitura de Sob a Redoma ainda. Um livro também que eu comecei a ler no finalzinho do mês foi a nossa leitura de Nárnia, a próxima leitura de Nárnia, que é a Cadeira de Prata, que é a leitura de abril, mas a gente acabou prorrogando um pouquinho a live vai ser dia 10 de maio. Mentira! É a leitura de março, mas a live vai ser dia 10 de abril, então a live é dia 10, ainda não aconteceu, você ainda pode ler esse livro aqui e vir participar da live. E dá tempo de você ler, tá? Até dia 10, porque ele é muito rápido. Eu já li esse livro aqui várias vezes, mas eu tô relendo, né, pra fazer a live pra vocês. E eu comecei assim, talvez tenha sido no último dia do mês que eu fui começar esse livro aqui, porque eu queria ler mais perto da live mesmo, pra estar mais fresco na minha memória. Mas é um livro que se você pega pra ler, você lê aqui 2, 3 dias tranquilamente. Sabe, se você pega só ele, assim, pra ler, é muito gostosinho. Das outras leituras que eu já fiz, né, eu gostei muito. A Cadeira de Prata, ele atualmente é o meu livro preferido de Nárnia. Vamos ver agora, na releitura, se vai continuar sendo, né. Eu gostei muito da releitura do anterior, que foi A Viagem do Peregrino da Alvorada. Então, vamos ver qual vai ficar em primeiro, se vai ser o Peregrino ou se vai ser a Cadeira de Prata. Mas, enfim, comecei aqui a minha releitura também de Nárnia no finalzinho de março. Aí, o livro que eu comecei, como eu falei, eu não li tanto sobre a Redoma, porque eu já tô adiantando as próximas leituras aqui, tanto do membros aqui do canal,
que é a leitura agora de abril, quanto a próxima leitura do clube também, que eu vou falar para vocês, eu já estou adiantando. E assim que a gente tiver o resultado da leitura de maio do Membros, eu também já vou começar a adiantar. Porque eu quero deixar tudo no jeito para eu tirar férias tranquila, porque como eu falei, sou workaholic, né? Então, se não tiver tudo pronto, eu não vou tirar férias tranquila. Mas aí, para a leitura de abril aqui do Membros, eu comecei a ler essa maravilha, que esse livro, ele tá assim dominando a minha vida e os meus pensamentos, que só quero ler esse livro. Sabe? Eu falei quando eu li Oliver Twist recentemente que eu fiquei com essa sensação de querer voltar pro livro toda hora e que tinha um tempo, né, que eu não sentia isso. E logo depois de Oliver Twist, passado pouquinho tempo, eu já tô assim de novo com Hamlet. Então eu tô adorando essa minha fase de leituras, que eu tô fazendo leituras assim que estão me prendendo e que eu tô querendo voltar. Aquela coisa assim de tá fazendo um trabalho aqui, mas pensando assim, ai meu Deus, eu podia acabar isso aqui logo, porque aí eu lia mais um pouquinho de Hamlet. Eu tô desse jeito mesmo, tô tendo que me obrigar a parar pra poder fazer outras coisas, afinal de contas, né, eu preciso deixar as coisas prontas. Mas assim, é maravilhoso, gente, o tanto que eu li, eu tô na metade mais ou menos do livro já, mas é um livro assim, a construção da narrativa é muito boa, os personagens, eu tô me apegando a eles, é a história, né, para quem não sabe, é a história inspirada na história do Shakespeare, que o Shakespeare ele perdeu um filho quando esse menino era criança, que é o Hamlet. E aí aqui a autora, ela pega essa história triste da vida do Shakespeare e vai romancear essa história. Só que ela é muito mais focada na mãe do menino, que é a Agnes ou Anne, né? Ela se chamava Anne, mas no testamento do pai dela tá como Agnes, então é a forma que parece que ela era chamada em casa. Então existe uma controvérsia em relação ao nome da esposa do Shakespeare, Anne ou Agnes, mas aqui no livro ela é colocada como Agnes mesmo. Ela até faz uma brincadeira no início aqui, quando ela conhece o Shakespeare, que ele pergunta o nome dela, ela fala Anne, mas aí depois ela fala assim, não, é mentira, eu chamo Agnes. Enfim, e o Shakespeare, ele não é colocado aqui como Shakespeare, né? Ele é colocado como um homem que está trabalhando fora e tal, fazendo peças, mas não é dito que ele é o Shakespeare, mas a gente sabe que é, né? E aí a gente vai, então, conhecendo essa história, e o livro ele é dividido, assim, é um capítulo no presente, um capítulo no passado, um no presente e um no passado. Então a gente vê já o Hamlet logo na primeira cena ali e entende como que é a família ali deles e tal, onde eles moram, enfim. E aí o próximo capítulo volta pro passado, então a gente vai ver como que a Agnes e o Shakespeare se conheceram, como que eles se casaram, e aí volta pro presente para ver o que tá acontecendo agora ali naquela família. Então, essa coisa vai deixando a gente curioso, sabe? Pelo que está acontecendo, tanto no presente quanto no passado. A gente sempre quer saber o que está acontecendo em algum dos tempos. Ai, gente, maravilhoso. Vou parar, porque senão eu vou acabar fazendo uma resenha do livro. Eu nem acabei o livro. Mas, assim, maravilhoso. Se você quiser ler esse livro com a gente, agora em abril, no Membros, você vai ter, na verdade, até o início de maio, porque a live dele vai ser só quando eu voltar de férias. Então a live dele tá marcada para o dia 8 de maio. Então você tem bastante tempo, mas eu garanto que você vai ler muito mais rápido do que isso, porque assim, você não vai querer parar. É maravilhoso. Venha ler esse livro com a gente pra gente conversar sobre ele no início de maio aqui. E a gente também vai conversar sobre a adaptação. Tem a adaptação que concorreu ao Oscar como melhor filme, né? Não ganhou, mas concorreu. A moça, a atriz que faz a Agnes, ela ganhou como melhor atriz. Então, tô muito ansiosa também para assistir. Eu tô segurando para assistir porque eu quero assistir depois de ter lido o livro aqui. E a gente vai comentar também sobre a adaptação lá na live. Venha ler, gente. Venha ler Hamlet com a gente. É maravilhoso. Se você não quiser entrar no Membros, o que eu acho triste, porque também é uma forma de você me apoiar e tudo mais, mas pelo menos leia Hamlet, tá? E aí, um outro livro também que eu já comecei para já adiantar é o próximo livro do clube, que eu falei, que é Villette, da Charlotte Brontë. Esse aqui é uma releitura para mim, né? É
O meu livro preferido da Charlotte é Jane Eyre, mas o meu segundo preferido é Villette. Eu gosto muito desse livro, eu acho que ela já foi o último livro que ela finalizou, então ela já estava bem mais madura, ela conseguiu desenvolver muito bem, não que os outros sejam ruins, né? Jane Eyre pra mim é perfeita, é meu livro preferido da vida, não só da Charlotte, mas esse daqui a gente percebe mais maturidade da Charlotte, a história, aquela típica história que tem aquele gostinho de literatura vitoriana. Eu adoro literatura vitoriana, então tem isso. E aí eu já tô relendo aqui para fazer o conteúdo lá do clube, já comecei a escrever algumas coisas, porque enquanto eu tô lendo, eu já vou escrevendo algumas coisas, né, para não perder a emoção do momento. Então tá sendo uma delícia voltar para esse livro aqui depois de tanto tempo, já tem alguns bons anos aí que eu li esse livro. Tá sendo uma delícia reencontrar esses personagens, relembrar detalhes que eu não lembrava. Enfim, Villette é maravilhoso, eu já sei, né, tudo que acontece, então eu posso dizer que é um livro maravilhoso. E a minha releitura tá sendo também muito gostosa. É outro livro também que é gostoso de pegar para ler, eu também tenho interesse. Eu tô sempre alternando nos últimos dias entre esses dois aqui. Tá sendo uma delícia, porque são dois livros que eu quero ler, que eu quero voltar para as histórias. Enfim, tá, como eu falei, tá sendo um período de leituras muito bom para mim. Espero que continue assim. E aí, deixa eu tentar pegar isso tudo aqui. Essa aqui é a minha pilha de leituras do mês de março, né? E aí, agora vamos conversar sobre o que eu assisti no mês de março, mas eu quero que você já vai deixando aí pra mim nos comentários o que você leu em março e também pode ir deixando o que você assistiu, tá? Bom, então agora eu vou falar sobre o que eu assisti durante o mês de março e eu assisti a 4 filmes e 4 séries. Vou falar separadamente, tá? Primeiro dos filmes, depois das séries, não vou falar na ordem que eu fui assistindo, não. Pra organizar, vou falar primeiro dos filmes, depois das séries. O primeiro filme que eu assisti foi Dinheiro Suspeito, na Netflix, que é um filme que o pessoal tava comentando ali da Netflix. É um filme que tem a história de uns policiais lá de Miami, que eles recebem uma denúncia de que tem um dinheiro suspeito numa casa, e aí eles vão lá verificar e é muito mais dinheiro do que eles esperavam, e aí tem toda uma conspiração ali, porque parece que tem alguém dentro da polícia que está envolvido. Inclusive o filme começa com uma policial sendo assassinada, e aí parece que tudo isso está ligado, aquele dinheiro, com a morte dessa policial, e eles acabam ficando meio que presos ali dentro daquela casa, porque eles precisam contar aquele dinheiro, que é uma lei lá dos Estados Unidos. Parece que o dinheiro ele não pode ser removido do lugar quando você encontra, assim, você tem que contar no lugar que você encontrou para depois o dinheiro ser removido e recontado. Mas aí, como é muito dinheiro, eles estão correndo risco, porque é um grupo pequeno de policiais e os donos, né, os bandidos que esconderam aquele dinheiro ali, porque a casa é a casa de uma moça lá, que é meio uma laranja, sabe? E aí os bandidos podem chegar lá e metralhar todo mundo, enfim, eles estão correndo risco. Mas, ao mesmo tempo que eles sabem que eles estão correndo risco por causa dos bandidos, também existe alguém ali dentro mesmo daquele grupo, da polícia, que é um traidor, então também tem o risco de dentro. E a ideia do filme, na verdade, é deixar a gente em dúvida sobre quem é o verdadeiro traidor ali. Mas enfim, o que eu achei? Eu achei um filme bem rocambolesco, assim, que ele tem muitas reviravoltas e revelações e mistérios, só que pra mim é tudo muito óbvio, sabe? Inclusive a pessoa que era o traidor ali dentro da polícia já fica muito claro no início. Que eu até pensei assim, o filme não tá querendo fazer suspense, né? Porque fica meio óbvio quem é o traidor. Mas aí depois que eu fui assistir conteúdo sobre o filme, que eu fui ver entrevistas e tal, eu percebi que não, o filme, a intenção era realmente surpreender, não mostrar quem era o traidor. Então o filme falhou miseravelmente, porque fica muito claro desde o início que quem é o responsável, o traidor ali dentro da polícia. Mas enfim, né?
É um filme que ele tem sim muita ação, ele nos prende no sentido de que, como tem muita coisa acontecendo na tela, você não vê a hora passar e aí rapidinho aquele filme acaba, não é um sacrifício de assistir, mas eu acho que muita gente ficou muito assim impressionada por causa das reviravoltas, da ação, porque se você for pegar para ver o enredo do filme, não é bem escrito, não é uma coisa genial, na verdade é bem medíocre, na minha opinião, sabe? As atuações são muito boas, né? Os protagonistas do filme são o Matt Damon e o Ben Affleck. E tem também ali no elenco o Steven Yeun, que é o meu ator preferido, né? Inclusive, o que me motivou mais a assistir foi o Steven Yeun do que o que o povo tava falando do filme, né? Então as atuações são muito boas, também os outros atores e atrizes que participam, eu gostei e tal, mas assim, eu achei um enredo bem fraco, eu achei as reviravoltas muito óbvias, eu achei uma falta de sentido em algumas atitudes, em algumas explicações, eu achei muitas facilitações também ali no enredo para as coisas acontecerem da forma como elas tinham que acontecer. Enfim, eu acho que é um filme que ele se coloca como maior do que ele é, sabe? Não achei essas grandes coisas, não. Achei, inclusive, bem fraco esse filme, mas enfim, né? Aí depois eu assisti, qual foi o outro que eu assisti? Deixa eu voltar aqui. Depois eu assisti um filme maravilhoso que eu amei, que foi o Marte Supreme, que concorreu ao Oscar, né? Ele eu assisti no Prime, só que eu assisti alugado, tá? Eu não lembro quanto que eu paguei, mas eu assisti ele alugado. Eu lembro que foi no mês do consumidor, então tava na promoção os filmes lá para alugar. Talvez agora ele tá um pouquinho mais caro do que eu aluguei. Mas enfim, né? Valeu super a pena eu ter alugado, porque eu adorei Marte Supreme. Marte Supreme é um filme do Timothée Chalamet. Eu nunca sei falar o sobrenome desse menino. O Timothée Chalamet, que teve toda aquela polêmica do Oscar. Eu já até comentei sobre isso aqui, né? Então não vou entrar nisso de novo, não. Eu fiz um vlog arrumando aqui minhas estantes que eu falei sobre um monte de coisa, inclusive sobre Oscar. Se você não viu, depois assiste lá. Vários assuntos polêmicos. Mas enfim, né? Aí, esse filme é a história de um cara que ele é um tenista de mesa, é assim que fala? Ele joga tênis de mesa, né? E ele quer crescer como tenista de mesa, ele quer conquistar o mundo, sabe? Ele tem aquela ilusão de que o tênis de mesa vai trazer uma relevância para ele, que é meio difícil, assim, porque não era um esporte tão falado assim, até hoje não é tão falado assim, mas hoje já é mais conhecido. Hoje em dia é mais fácil da gente ter acesso a todas as coisas assim, porque tem a internet, né? Se você gosta de tênis de mesa, você consegue assistir campeonatos de tênis de mesa pela internet, você consegue assistir campeonatos de golfe, você consegue assistir o que você quiser, né? Pela internet. Mas na época que o filme passa, que é mais, né, em anos passados, eu não lembro o ano certinho que passa esse filme não, mas é mais no passado. Não tinha tanto essa coisa de falar de tênis de mesa, mas ele tem aquele sonho de ser o melhor tenista de mesa, eu tô falando tenista de mesa, eu não sei se esse termo tá certo não, tá, gente? O melhor profissional de tênis de mesa, e que isso vai trazer o nome dele pro público, que ele vai ser famoso, que ele vai ter muito sucesso. E ele não mede esforços para conseguir chegar lá. E aí essa é a grande questão do filme, né? É inspirado num cara real, num profissional mesmo que existiu, mas assim, é só o cara, pelo que eu pesquisei, é só o cara que é real, porque toda a história que é contada no filme é tudo ficção, tá, gente? Então, é só assim, eles pegam um cara que existiu de verdade e dá uma boa ficcionada ali na vida, na trajetória dele. E o protagonista desse filme, que é feito pelo Timothée Chalamet, o Marte, ele é, assim, meio arrogante, ele tem muita confiança em si mesmo, sabe? Que às vezes beira até o ridículo. Ele é um personagem que muita gente ficou com ranço dele, mas eu adorei o Marte.
Porque ele não tem o propósito de ser bonzinho, ele não tem o propósito de ser um personagem encantador. Ele foi criado para ser aquele personagem chato, aquele personagem que dá vontade de dar uns tapas nele de vez em quando, aquele personagem que irrita. E ele cumpre muito bem esse papel. E no final das contas, assim, ele tava indo atrás do sonho dele. Ele faz coisas que são erradas, ele faz. Mas, sinceramente, eu não acho que ele faz nada assim tão grave, né, a ponto de eu ter ranço dele. Por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. O Coringa, esse último Coringa aí, né? Sem ser o da Lady Gaga, o anterior, mas enfim. O Coringa, ele faz coisas horríveis e muita gente acha um personagem incrível, justifica as atitudes do Coringa. Então, se a gente for comparar o Marty com o Coringa, o Marty erra muito menos do que o Coringa, na minha opinião. E as pessoas têm muito mais ranço dele do que do Coringa. Então, assim, tudo depende, né, do que cada um valoriza mais, da forma que cada um enxerga o mundo. Eu adorei o Marty. Queria conviver com o Marty? Jamais. Seria amiga do Marty? Jamais. Jamais teria ele na minha vida. Mas como personagem, como construção de personagem, ele é uma pessoa péssima. Mas como personagem, ele é genial. E eu não acho que ele é tão errado assim nas escolhas dele também, não. Algumas sim, outras não, né? E é um filme muito ágil, que vai acontecendo coisa atrás de coisa. É um filme que ele tem uma montagem, né? Que é a coisa da edição do filme, de como eles cortam as cenas e passa para a próxima cena. A montagem dele dá um ritmo assim muito frenético também para a história. É um filme que, assim como eu falei do Dinheiro Suspeito, a gente não vê o tempo passar. Só que aqui em Marty Supreme é uma coisa bem feita, uma coisa bem concatenada, uma coisa que faz sentido, é um enredo bem amarrado e um final, gente, que assim, meu Deus, esse protagonista que as pessoas tanto odiaram, ele tem uma jornada de redenção. Preste atenção no final desse filme. Ele aprende o que realmente importa na vida. E o Timothée Chalamet, ele dá um show de interpretação naquele final ali, sabe? Ele dá um show de interpretação no filme todo. Eu acho que ele tinha que ter ganhado o Oscar, mas enfim, né? Eu falando, como diz aqui em Minas, eu falando um cachorro latino é a mesma coisa. Mas eu queria que ele ganhasse, porque foi um show. O filme é maravilhoso, o filme é divertido, o filme desperta as nossas emoções, às vezes dá raiva, às vezes a gente tem compaixão, às vezes a gente torce por ele, às vezes a gente torce contra ele. Tem uma outra personagem também, né, que ela é um par romântico dele, se eu posso dizer assim, porque ele, na verdade, ele tem dois pares românticos durante o filme, né? Mas a primeira, a menina mais nova, né? Ela também é uma personagem interessantíssima. Ela me deu um pouquinho de ranço em alguns momentos, assim, umas coisas que ela faz, mas também é uma personagem interessantíssima. É maravilhoso Marty Supreme, gente. Apenas assistam. É muito bom mesmo. Me surpreendeu porque eu já vou desconfiada hoje em dia para assistir filme de Oscar, porque no ano passado já foi uma coisa horrível, assim. Então, esse ano eu nem tava ligando muito para Oscar. Eu fui assistir esse filme porque eu queria assistir um filme, eu tava na vibe de assistir filme, e era a semana do Oscar. E aí eu falei assim, é mesmo, é a semana do Oscar. Eu nem tinha me atentado a isso. Mas aí eu fui pesquisar quais filmes estavam concorrendo, porque eu nem sabia. E aí eu vi os filmes lá, eu vi os trailers, eu vi que Frankenstein estava concorrendo, eu já tinha assistido, né? E aí eu me interessei por assistir esse e acabei amando. Nossa, maravilhoso. Aí depois, também nessa coisa de ter pesquisado o que estava concorrendo ao Oscar, eu me interessei também por um outro filme que eu acabei assistindo, que se chama Pecadores. Esse daqui é da HBO Max. Esse filme é o filme do Michael B. Jordan, que ele ganhou como melhor ator. Ele ganhou como melhor ator, né, lá no Oscar. O filme é um filme de vampiro.
Só que é um filme de vampiro diferente, ele é mais contemplativo, ele tem um drama ali também. O foco é mais no drama e menos na fantasia, na mitologia ali do vampiro, sabe? Então, a história é a história de gêmeos, que os dois são interpretados pelo Michael B. Jordan, que eles voltam para a cidadezinha deles ali no sul dos Estados Unidos, naquela época que tinha uma segregação racial muito forte, que era banheiro separado para negros e brancos, aquela coisa horrível, né? E aí ele volta para a cidadezinha dele bem ali no sul, onde o negócio, né, era mais forte. E aí eles juntos eles querem criar ali um lugar para entretenimento da população negra, já que as pessoas, né, não podiam se misturar. E aí ele cria ali, então no mesmo dia assim que eles voltam para a cidade, eles já vão arrumando tudo, eles alugam um lugar que é meio que um celeiro, e eles chamam o cara que vai cantar, e eles chamam a mulher que vai fazer um negócio lá, as placas, enfim. Eles dão um jeito para colocar aquele bar ali funcionando, que vai ser um bar de jazz. É jazz? Eu acho que é jazz. Se não for jazz, vocês me perdoem, mas eu acho que é jazz. Enfim. E aí a série, ela traz logo no início uma mitologia própria de que existem certos cantores que eles têm um dom tão forte assim da música, que a música deles é capaz de despertar espíritos do passado, do presente e do futuro. E junto com esses espíritos, porque aí vai ter o primo desses gêmeos, ele tem esse dom, né? Só que ele não sabe que ele tem esse dom, mas ele tem esse dom e ele vai ser um dos que vão cantar lá nesse bar. E aí ele vai fazer uma apresentação, assim, que é um número musical ali no filme que eu achei muito interessante, porque como o dom dele desperta espíritos do passado, do presente e do futuro, a música que ele tá cantando, que é uma música muito boa, por sinal, ele vai... A trilha sonora desse filme é muito boa. Ele vai despertando esses espíritos e a música, ela vai tendo uma mistura de acordes, assim, de... Não é acordes, né? Eu não sei como é que chama tecnicamente, mas tem batuque, tem coisa de DJ, mistura os estilos do passado, do presente e do futuro, sabe? Dentro de uma mesma música. Eu achei muito interessante a forma como tudo acontece, assim... Não é um musical, eu não considero um filme musical. Mas eu, que gosto de musicais, gostei dessa parte musical do filme, entendeu? E aí, eles... Enfim, junto com esses espíritos, eles acabam chamando a atenção de vampiros que estão ali na cidade. E aí, esses vampiros, que são representados por pessoas brancas, para ter essa coisa, né, da forma como... a população negra era desrespeitada, eu nem sei que palavra que eu posso usar, mas esse embate, né, entre negros e brancos, para mostrar isso, assim, esses vampiros, eles querem entrar ali naquele lugar para transformar todo mundo também em vampiro, né? Mas aí eles têm aquelas características clássicas dos vampiros, que foi uma coisa que eu gostei muito nesse filme, que os vampiros, eles são os vampiros clássicos, eles são a representação de uma figura demoníaca. Eles estão ali apenas para corromper, porque esse é o sentido clássico do vampiro, esse é o simbolismo clássico do vampiro, né? E aí eles têm algumas características clássicas, como por exemplo, eles só podem entrar no lugar se eles forem convidados, e aí eles tentam entrar ali, inicialmente não conseguem, e enfim, né, e aí o filme vai se desembolar ali de uma forma que vai ter uma hora que eles vão conseguir atacar ali as pessoas, tragédias acontecendo, taranã. Beleza, né? O que eu gostei muito no filme? Eu gostei muito que o filme todo ele constrói uma mensagem que a primeira cena do filme é um foreshadowing, sabe? Você pega uma cena lá do futuro e coloca aqui e depois você volta no passado para contar como que a gente chegou até aquela cena. Então você tem uma cena desse menino que é o cara que toca, né? O que despertou os espíritos, o primo lá dos gêmeos, entrando numa igreja, porque o pai dele é pastor, e ele entrando ali todo machucado, e aí o pai dele vai falar com ele uma frase que vai ser muito importante no filme, que é o seguinte, que quando você confraterniza com o diabo, você corre o risco do diabo uma hora resolver te seguir até em casa. É uma mensagem muito forte que vale muito para a nossa vida.
né? Quando a gente confraterniza com o mal, quando a gente abre pequenas exceções para o mal na nossa vida, a gente pode estar abrindo uma brecha, que é por essa brecha que o mal vai dominar a nossa vida, que é exatamente a mensagem do vampiro clássico, dentro da literatura, né? Falando em literatura. E aí, o menino, né? Depois a gente volta pro passado para ver como que tudo aconteceu, como que o menino chegou todo machucado ali na igreja. E ao longo de todo o filme, essa imagem vai sendo construída e vai mostrando como que o mal vai penetrando na nossa vida. E eu gostei muito dessa mensagem, né? Eu gostei muito da forma como os vampiros são tratados. Eu gostei muito até do simbolismo ali, dessa questão de negros contra brancos e os brancos sendo os algozes ali dos negros, porque são os vampiros que querem entrar e dominar e matar ali os negros. Tudo isso é muito bem feito, não é um filme que você percebe assim ser panfletário, sabe? É um filme que ele traz a mensagem do racismo e da segregação racial de uma forma muito séria. Tudo isso é maravilhoso. Até que a gente chega na última cena do filme. A última cena do filme, ele joga tudo que ele tinha construído pro ar. Sabe, você demorou um tempão para encher um balde de leite, ordenhando ali a vaquinha, bonitinho. Na hora que o balde tá cheio, você vai lá e dá um chute no balde e derrama aquele leite todo. Foi isso que o filme fez, na minha opinião, porque a última cena do filme, ela contraria tudo que tinha sido dito. Por exemplo, eu vou falar, tá? Se você não quiser saber, você pula pro minuto que vai estar aqui na tela, que eu já vou ter parado de falar o spoiler, tá? Mas no final, nessa última cena, o menino, que é o tal lá que tocou a música e despertou os espíritos, ele tem uma escolha a fazer, né? Ele vai seguir a paixão dele pela música, sabendo, né, que nesse caso essa música pode despertar espíritos, o que pode trazer espíritos bons, mas também pode trazer espíritos ruins. Então ele vai seguir o prazer em detrimento do dever, ou ele vai abandonar aquele prazer ali porque ele sabe que aquele prazer é destrutivo. E o filme até então tinha construído a mensagem de que se aquele prazer é destrutivo, significa que você precisa abandoná-lo, porque senão o diabo vai te seguir até em casa, né? Só que aí a última cena mostra que ele, na verdade, resolveu seguir o prazer. E aí ele tá lá bem mais velho, né? Como um cantor já famoso. Dá uma impressão meio de desolação, que ele tá sozinho assim, mas o filme não deixa isso claro. Mas ele resolveu ignorar tudo aquilo que ele aprendeu com aquela tragédia toda que aconteceu e seguir o prazer dele, o sonho pela música e tal, né? Mas nem todo sonho que a gente tem a gente deve seguir, né? Mas enfim, ele decidiu seguir. E aí, os vampiros, né? 2 dos vampiros, porque tem uma questão, né, do vampiro também não poder ficar diante da luz do sol, então quando eles começam ali, quando começa a amanhecer, eles queimam os vampiros, começam a queimar e tal, e é assim que os humanos conseguem, né, alguns, pouquíssimos, se bobear só 2 conseguem se salvar, né, mas 2 desses vampiros que eram para ter sido queimados lá, porque mostrou todos eles queimando, na verdade aparecem vivos ainda. E aí aquela coisa que eu gostei de ter construído o vampiro como a figura demoníaca que eles são, também é distorcida aqui no final, porque esses 2 vampiros, eles meio que conseguem controlar as suas vontades, assim. Não é que eles são vampiros bonzinhos, dá a entender que eles são vampiros, assim, né, que matam gente, mas eles conseguem definir quem eles querem matar, quem eles não querem. Então existe uma certa humanidade ali naqueles vampiros que é contrária a tudo que tinha sido construído. Eles constroem o vampiro da forma como o vampiro clássico é e no final eles contrariam isso. Eles constroem uma mensagem de que você não pode deixar o diabo te seguir até em casa e no final eles contrariam isso. Então eu fiquei pensando assim, é um filme que constrói uma mensagem muito positiva para no final das contas mostrar que não tem mensagem nenhuma. Se tornou a última cena, faz com que o filme se torne completamente vazio de sentido. Então eu acabei não gostando do filme porque a última cena é como se eu tivesse assistido tudo à toa.
O filme todo é muito bom, mas aí a última cena contradiz tudo que o filme diz, então pra que eu assisti o filme que, na verdade, não quer dizer nada, sabe? Então eu acabei me decepcionando muito. Se tivesse acabado antes dessa última cena, nossa, perfeito, perfeito. Mas como não acabou, né? Então eu achei muito ruim essa mensagem final. Enfim, essa falta de mensagem, esse vazio, né? Aí depois assisti um outro filme que se chama Mickey 17, também na HBO Max, que é um filme que eu já queria assistir há algum tempo. Também tem o meu ator preferido, que é o Steven Yeun, e é um filme com o Robert Pattinson, que é uma ficção científica. Eles estão num outro país, que eu esqueci o nome do país, e que lá tem alguns cargos assim que a pessoa pode cumprir, porque eles estão colonizando um outro país lá. Um outro planeta, tá? Não é país, não, é planeta. E aí, um desses cargos, que é um cargo que ninguém quer, é o cargo de você participar de atividades experimentais, atividades muito perigosas, e você é descartável. Por que você é descartável? Porque eles inventaram uma máquina que clona a pessoa, né? Como se fosse ali uma impressora mesmo, 3D da pessoa. Então eles salvam todas as características da pessoa, físicas e psicológicas, eles salvam as memórias, eles salvam tudo da pessoa. E aí você vai para uma atividade que é muito perigosa, algum teste que precisa fazer muito perigoso, porque eles estão descobrindo o mundo, eles não sabem aí do que é tóxico, o que não é, se tem animais muito perigosos e tal. Então a pessoa vai para aquele teste, morre naquele teste, e aí o corpo dela é incinerado e depois eles imprimem a pessoa de novo. E ela volta à vida, né, com esse novo corpo impresso, mas que é igualzinho ao corpo anterior, com as memórias do corpo anterior. Então é como se a pessoa não morresse. E ela tem sempre a lembrança da última morte. Olha que coisa horrível, né? E aí, por causa disso, ninguém quer o cargo, até que o personagem do Robert Pattinson, ele tá fugindo de uma situação ali no início e ele aceita, sem saber direito o que ele tá aceitando, ele aceita. E aí ele vai para esse planeta e ele começa a exercer essa função dele, então ele vai morrendo. Mickey 17 é porque já é a 17ª cópia dele, ele já morreu outras 16 vezes. Então chega nessa missão dele aí, que todo mundo acredita que ele morreu, mas ele não morreu. Ele consegue voltar lá pro alojamento deles. E quando ele volta pro alojamento, como todo mundo já achou que ele já tinha morrido mesmo, eles já imprimiram outro dele. Então tem 2 Mickeys juntos ali, o que não pode acontecer do jeito nenhum também, porque é contra as regras. E aí tem uma questão deles, né, qual dos dois que vai ficar vivo, um vai meio que ficar contra o outro, mas ao mesmo tempo eles precisam se esconder juntos até que decida aquela situação. E aí também, junto disso, tem a situação do cara que é um negócio de ficção científica meio distópico, assim. Então tem o cara que é o governante ali do lugar, que é um picareta de marca maior, e que também eles vão, num determinado momento, começar a lutar contra esse cara também, enfim, né? É um filme legal, é um filme divertido, que tem até algumas questões morais, assim, pra gente pensar. Só que é um outro filme que ele é estragado por um detalhe, que é esse cara, que é o governante, que é feito pelo Mark Ruffalo, que faz o Hulk, né? Que o Mark Ruffalo, ele é um cara muito ativo politicamente, né? E é um direito dele. Só que ele levou a atividade política dele para dentro do filme. E aí, na hora de criar esse governante, ele faz uma caricatura do Trump. E aí, independente de ser o Trump ou não, o fato de ser uma caricatura de um político da atualidade fica um negócio tão forçado que eu tentava me concentrar na história, eu tentava pensar assim, não, é o personagem, mas eu não conseguia ver o personagem, porque eu só via o Mark Ruffalo fazendo uma sátira de um político que ele não gosta. E isso me tirou completamente. Ele pegou o filme para fazer a militância dele. Não conseguia assimilar ali o personagem, sabe? Então, assim,
péssima atuação dele, porque realmente ficou muito caricato. Ele tem todo o direito de fazer as críticas dele, gente, mas assim, é porque era um filme de ficção. Ele podia até se inspirar, assim, no Trump ou em qualquer político que ele quisesse, mas assim, de uma forma que desse pra gente ver que ali era um personagem de ficção do filme. Mas não é isso que a gente vê o tempo todo uma tentativa dele de imitar mesmo o Trump, e aí a gente não consegue, eu não conseguia acreditar no filme. Já é um filme de ficção científica, meio distópica, com uma história completamente absurda, então assim, eu não conseguia me ligar no filme. Era só o Mark Ruffalo fazendo a crítica dele ao Trump. Então, assim, estragou completamente o filme. Ele detonou aquele filme, cara. Assim, nossa, que péssimo. Eu não acho o Mark Ruffalo um ator ruim, não. Eu acho ele um ator até ok, não acho maravilhoso também não, mas eu acho ok. Só que nesse papel ele tá horrível, gente, horrível. Detonou o filme, detonou o filme. O filme podia ser até legal, mas não deu pra mim. Aí, agora passando para séries que eu assisti, a primeira delas foi uma série da Netflix chamada Café Minandang, que é uma série coreana, né? Ela traz a história de... Essa eu achei bem divertida. Eu acho que ela tem uma vibe meio Vincenzo, mas só que a história é bem diferente, mas eu vou explicar. A Café Minandang é a história de um cara que ele era um policial, que aconteceu um assassinato ali de um amigo dele que era promotor, e ele foi acusado de estar envolvido ali em esquemas de corrupção dentro da polícia que levaram à morte desse promotor. E aí ele é preso, ele fica acho que 2 anos preso, e quando ele sai, já não é mais policial, né, ele acaba fingindo que ele é um xamã, que é tipo um adivinho ali da Coreia, sabe? E aí, por que ele finge isso? Porque ele é um perfilador criminal, acho que é isso que chama. Ele faz o perfil dos criminosos, ele consegue entender a psicologia ali do criminoso e tal, e ele é muito bom no que ele fazia, né, na polícia. Então ele tem meio que isso de olhar para a pessoa, entender os gestos, enfim. Então isso ajuda ele a analisar as pessoas que ele atende ali como xamã. Ao mesmo tempo, ele tem a ajuda da irmã dele, que é uma hacker, assim, muito boa em tecnologia. Então, ela invade qualquer câmera, arquivo de banco e não sei o que. Então, ele fazendo essa análise mais visual e psicológica das pessoas, e ela com essa análise, né, das contas e das câmeras e tal, eles conseguem saber tudo de qualquer pessoa. Então, por isso, as pessoas acreditam que ele realmente adivinha as coisas, que ele realmente tem um dom, assim, de saber o que vai acontecer, o que já aconteceu, né? Porque ele tem essas informações, assim. E tem um outro cara também que participa da equipe deles, que é um ex-policial também, que também na época lá da confusão foi mandado embora. E ele é muito bom de luta, é daqueles assim que dá conta de 50 homens armados sozinho, sabe? E aí tem também um outro menino que ele vai trabalhar com eles, que ele é muito bom inventor, então ele inventa umas tralhas assim para eles usarem nas missões deles. Enfim, esse cara, ele finge que é um xamã e só que o objetivo dele nessa coisa dele ser um xamã, além de ganhar algum dinheiro, né, que ele começa a ganhar bastante dinheiro, é conseguir ir desvendando, na verdade, quem matou aquele amigo promotor dele, porque o verdadeiro culpado não foi encontrado ainda, né? E aí ele tá investigando isso. Então ele atende tanto pessoas, né, normais assim, como pessoas mais poderosas. E aí as pessoas mais poderosas, eles sempre dão um jeito de criar um problema para essas pessoas, de dar alguma punição para essas pessoas que estão fazendo alguma coisa errada ali. E as pessoas, como ele adivinha tudo, né, ele acaba ganhando muita confiança dessas pessoas poderosas. E é através dessa confiança que ele vai conseguindo chegar em lugares e ele vai conseguindo, né, ir desvendando, na verdade, quem matou lá o amigo dele. Ao mesmo tempo, tem a irmã desse amigo dele, que ela
hoje é uma policial, que ela também está investigando a morte do irmão, porque é um negócio muito mal explicado. Mas ela acredita que esse menino que é xamã, que ele tem alguma culpa ali na situação. Não que ele matou o irmão dela, mas que ele tem alguma culpa, né? E aí, os dois estão investigando a mesma coisa, só que eles têm métodos diferentes e ela meio que é contra esse menino, né? Porque ela acha que ele tem culpa. E aí, os caminhos deles vão se cruzar e vai ter aquela briguinha e tal, né? Vai ter ali um interesse amoroso entre os dois também. Só que, ao mesmo tempo, eles vão se atrapalhar nos caminhos um do outro, porque, como eu falei, eles têm métodos bem diferentes. Os métodos dela são métodos mais certos, né, dentro da lei. Os métodos dele são métodos mais divertidos, vamos dizer assim. E aí eles vão fazer esse caminho para descobrir, na verdade, quem são os responsáveis por toda aquela confusão, que inclusive acabou punindo injustamente esse menino, que é o xamã, né? Enfim, é uma série que ela tem muito de humor, ela é muito bem humorada, ela tem ação, ela tem um pouco de romance, mas assim, não é nada demais, nada que atrapalhe. E por isso eu achei que ela me lembrou muito Vincenzo, porque primeiro, a questão de ter humor misturado com ação é uma coisa de Vincenzo, né? As histórias são muito diferentes, tá? Mas o clima da série eu achei parecido. A questão de ter um romance, mas que não é o foco, é só um parênteses, assim, o romance. Também lá em Vincenzo é assim e aqui também é assim. Uma outra coisa que é parecida, o protagonista de Vincenzo é um anti-herói. O Vincenzo, ele deixa muito claro que ele é um anti-herói, ele não é um herói, por isso ele usa as táticas de um anti-herói. Ele não precisa ser bonzinho, né? Ele não é um mocinho. E aqui em Café Minandang, apesar do protagonista não ser assim um super anti-herói igual ao Vincenzo, ele também não é certinho, sabe? Ele não segue, igual eu falei, ele tem métodos que não são tão dentro da lei, né? O próprio fato dele fingir que é um xamã, dele invadir a privacidade das pessoas, assim, para descobrir coisas. Então, ele tem alguns métodos, assim, que não são métodos de mocinhos, sabe? Então, também se parece com o Vincenzo. Tem a questão da vingança, porque tudo é baseado nessa vingança dele pela morte do amigo dele e também por ele ter sido preso. Mas o problema dele, principalmente, foi a morte do amigo, né? E lá em Vincenzo também tem uma hora que começa uma coisa de vingança. Tem a questão de uma pessoa comum lutando contra grandes esquemas ali de corrupção que também tem em Vincenzo. Então assim, eu achei que tem um paralelo entre as duas séries, apesar delas serem muito diferentes. E como eu gosto muito de Vincenzo, eu acabei gostando muito de Café Minandang também, porque tem esse climinha que eu gosto, é divertido, não é perfeita, sabe? Tem algumas coisas assim que alguns retoques que poderiam ser feitos, mas no geral eu gostei bastante, gostei do final, enfim. Eu achei uma série bem legal, bem divertida, pode assistir, tá? Não é muito menininha não, tá? Porque quando a gente fala em série coreana, né, dorama, K-drama, as pessoas acham que é tudo romance, tudo fofinho, né? Não, eu inclusive nem sou de assistir muitos fofinhos. Aí fui assistir um fofinho, que deu ruim, que foi Namorado por Assinatura, também na Netflix. Essa é uma comédia romântica, que é a história de uma moça que ela teve um relacionamento frustrado, porque, na minha opinião, por culpa muito dela, porque ela não sabia dosar a vida pessoal com o trabalho, e ela, né, demorou a perceber isso, quando percebeu já era tarde demais. E agora esse ex dela vai se casar de novo, aí ela tá meio deprê por causa disso. E aí ela trabalha numa agência que eles fazem webtoon. Vocês sabem o que é webtoon? É como se fosse um quadrinho online lá da Coreia. É muito famoso lá, né? Muito popular lá. Então eles têm uma agência que eles agenciam autores de webtoon. E aí essa menina, ela tá trabalhando nessa agência e ela recebe o convite para ela testar um novo aparelho que se chama Namorado por Assinatura. Como ela tá nessa fase da vida que ela tá desgostosa, porque ela terminou um relacionamento, o cara vai casar e ela se sente incompetente para se relacionar com as pessoas, né, e tal,
ela acaba experimentando esse namorado por assinatura, que é um negócio que você coloca... Começou um chuvão aqui, vocês devem estar escutando, né? Ela coloca um troço assim na cabeça e ela meio que entra em transe. Sabe aqueles óculos que a gente põe de realidade aumentada? É tipo aquilo, só que você não fica acordado, você dorme mesmo, assim, você entra em transe e aí você entra num mundo online, dentro da sua própria cabeça, né? Que você pode escolher se relacionar com quantas pessoas você quiser. Por isso que se chama namorado por assinatura. Então você escolhe um dos perfis ali, entre, sei lá, 800, 900 perfis de homens que tem ali para você se relacionar. E você cria uma historinha, como se fosse um doraminha com aquela pessoa ali, com aquele cara. Então você pode se relacionar com o CEO de uma grande empresa, que é muito famoso nos doramas, né? Você pode se relacionar com um colegial, você pode se relacionar... Tem todas aquelas caricaturas dos doramas, assim, tem tudo ali. E aí ela vai, né, se relacionando com um, com o outro e tal, e ela começa a ficar meio viciada naquilo ali. Só que na vida real, ali no trabalho dela, tem um cara que trabalha com ela que ele gosta dela. Mas ela enxerga esse cara meio que como rival, porque ele agencia um autor que é rival da autora que ela agencia. Os dois ficam brigando pelo primeiro lugar. Só que esse cara, ele não tem rivalidade com ela, ele gosta dela, mas ela tem rivalidade com ele e ela acha que ele é inimigo dela. Então ela demora um pouco para prestar atenção que ele gosta dela na vida real, que ela tá vivendo lá naquele mundo online e tal. Enfim, e a série vai transcorrer nesse ponto até ela começar a perceber que o cara da vida real gosta dela e ela começa a questionar se vale mais viver a vida real ou viver aquele mundo de sonhos lá que é tudo perfeito, né? Aquelas coisas. Até aí, tudo bem. O problema é que a série, em momento nenhum, ela faz uma crítica em relação ao problema do vício nesse aplicativo que eles criam. Porque esse aplicativo é uma forma de viciar as pessoas. As pessoas vivem ali naquele mundo perfeito. E aí elas usam aquilo para esquecer os problemas, para se relacionar com homens belíssimos, que na verdade eu nem achei os atores tão bonitos assim, mas enfim, né? A ideia é se relacionar com homens belíssimos e viver sempre num conto de fadas. Então as pessoas, elas ficam viciadas naquilo ali. Em momento nenhum a série leva isso a sério, sabe? Mostrando que, tipo assim, olha... Porque eu pensei assim, e agora ela vai começar a prestar atenção nesse cara da vida real e ela vai ver que a vida real, mesmo com todos os seus problemas, é sempre melhor do que você se esconder dentro de uma mentira, né? Mas não, em momento nenhum a série faz isso. O tempo todo esse aplicativo é tratado com humor, sabe? Com uma coisa leve, uma coisa só pra você distrair, não faz mal nenhum, gente. Você tem também que ter prazer. Você tem que ter prazer, mas não um prazer que te destrói, né? E nesse caso do vício, é um prazer que te destrói. E a série não dá importância pra isso. Então eu achei esquisita a mensagem. O fato dela demorar a começar a notar que esse cara gosta dela também, acaba que não dá tempo de construir o relacionamento dos dois, então fica um negócio muito julgado, assim, muito abrupto, sabe? Então eu achei um enredo muito fraco. As atuações também, o cara, né, que faz o cara da vida real lá, inclusive ele é o mesmo ator do Café Menandang, agora que eu tô pensando nisso aqui, é o Seo In-guk. Ele faz bem o papel, ele é um bom ator. Mas a menina, que é inclusive a menina, ela é cantora do Blackpink, a atriz que faz, eu achei muito fraca, muito assim, sempre com a mesma cara. Sabe, me lembrou um pouco a Kristen Stewart, que é a Bella do Crepúsculo, que tem sempre aquela cara? Me lembrou um pouco, sabe? Não que ela tenha aquela cara da Kristen Stewart, mas aquela forma de tudo ela reage da mesma forma. Enfim, eu não gostei, achei fraquinha. É fraco, tudo fraco, a mensagem é muito equivocada, nossa gente, é uma perda de tempo, sinceramente. Então foi esse segundo aí que eu assisti. Aí depois eu voltei pros dramas mais caóticos, né, que no final das contas é o que eu gosto mesmo. E eu assisti um que eu nem conhecia, eu vi lá no Viki, que é um outro aplicativo de streaming, né, um outro streaming de produções asiáticas. Eu vi lá, achei interessante e comecei a assistir. E esse eu gostei bastante, que se chama A Noite Chegou, né? Night Has Come. Lá no Viki tá
traduzido como A Noite Chegou, que é uma história que um grupo escolar, um grupo de adolescentes, vai para uma atividade extra classe, lá não é retiro que fala, é tipo uma excursão, vai para uma excursão num hotel, num lugar X lá. Chegando lá nesse hotel, o professor, que é o único adulto responsável ali, ele percebe que os outros alunos meio que foram para o lugar errado, se perderam, e aí ele vai atrás desses outros alunos e deixa o grupo de adolescentes ali dentro daquele hotel. Sozinhos, né? Só com os funcionários do hotel. Só que de repente não tem mais nenhum adulto ali. Quando eles percebem, eles estão sozinhos ali naquele hotel. E aí eles começam a receber no celular algumas notificações de que eles estão participando de um jogo. Então vai ser um negócio meio round six, tá? É diferente, mas vocês vão entender. E aí eles estão participando de um jogo, que é um jogo de máfia. Sabe o jogo de detetive aqui no Brasil? Que você senta numa rodinha, você tira um papelzinho, e aí tem o detetive, tem o assassino, tem as pessoas normais, sabe? Que aí o assassino ele tem que dar uma piscada assim, e a pessoa, se for uma pessoa, né, normal, se não for a polícia, a pessoa fala, morri, e sai do jogo, até que se descubra quem é o assassino. O Máfia é tipo isso. Só que ele divide o grupo de adolescentes em dois grupos, aí tem o grupo dos civis e o grupo da máfia. E tem um policial e um médico. O médico ele pode salvar uma pessoa por rodada e o policial ele precisa descobrir quem é da máfia. O objetivo da máfia é matar todas as pessoas ali dos civis e o objetivo dos civis é descobrir todo mundo que é da máfia. E aí começa esse jogo pelo aplicativo ali que eles acham muito interessante. Cada um, muito divertido, né? Cada um recebe a sua função no celular, né? E aí eles têm a primeira noite que eles precisam decidir, no final da noite ali, eles precisam votar em quem você acha que é da máfia para essa pessoa ser eliminada. E aí eles votam, ainda levando tudo muito na brincadeira, né? Eles votam e o menino que é escolhido, ele acaba morrendo de verdade. E morre pelas próprias mãos, porque alguma coisa é ativada no cérebro daquele menino, ele vira o olho assim, fica meio branco, e ele mesmo acaba com a própria vida. Só que assim, claramente sendo guiado por alguma coisa que a gente não sabe o que é. E é uma forma muito sangrenta, sabe? Esse primeiro, por exemplo, ele vai bater na cabeça dele nos lugares e tal. Então assim, é um negócio bem... escabroso, assim, né? E aí os adolescentes percebem que, na verdade, aquilo ali não é uma brincadeira, né? Aquilo ali é uma coisa séria. Eles tentam fugir dali, só que eles percebem que se eles passarem de umas linhas ali, de uns limites, eles também morrem. Então eles estão presos ali. Toda noite eles precisam votar em alguém para morrer, ao mesmo tempo que eles estão tentando descobrir uma forma de se livrar ali, sem ter que matar ninguém. Mas ao mesmo tempo, dentro daquele grupo, tem sempre aquele grupinho mais bandidinho, né, que acaba, né, aproveitando a situação para colocar para fora os instintos assassinos deles. Então vai virando tudo um grande caos, enquanto tem todo esse mistério. E aí nesse ponto que eu falo que é parecido com um Round Six, porque é um jogo acontecendo, um jogo que as pessoas vão morrendo e as pessoas vão se dividindo ali, e tem muito mistério, qual é a função de cada um, porque aí quem é da máfia não vai falar que é da máfia, né? Porque senão as pessoas vão matá-la, né? Pra poder acabar com o jogo. E ao mesmo tempo todo mundo falando que é civil, a gente sabe que não é todo mundo civil. Então, enfim, né? Vai acontecendo essas loucuras. Isso é uma série bem sangrenta. Adolescentes morrendo a todo momento. Mas eu achei muito legal. Meu jeitinho, né, gente? O final é um final que ele pode ser controverso, mas eu aceitei. Eu achei que foi uma explicação que, assim, não é justificável o que acontece, tá? Mas eu entendi como existe uma lógica ali naquele final, sabe? Apesar de ser condenável o motivo pelo qual estão fazendo isso com esses adolescentes, mas liga os pontos, entendeu? Explica por que aquilo tá acontecendo. Não justifica, mas explica. Então eu gostei, achei uma série legal. Quem gosta desse tipo de série, A Noite Chegou lá no Viki.
Por fim, assisti uma série que se chama Melancia Cintilante, que eu achei que era um romance, não, uma comédia romântica, mas na verdade é um drama com volta no tempo. É a história de um rapaz que ele é filho de pais que são surdos e ele tem um irmão surdo também. Então na família dele é só ele que escuta. E por causa disso, desde muito novinho ele teve muita responsabilidade, porque ele é a voz daquela família para o resto do mundo, para que eles consigam se comunicar com o resto do mundo, né? E aí esse menino ele é sempre muito responsável e tal, e isso fez com que ele meio que perdesse a infância, a adolescência. E agora ele é um jovem que ele não segue, não vai atrás dos sonhos dele, ele não tem objetivos próprios, tudo que ele faz é em prol da família dele. O que é muito bonito, mas ao mesmo tempo é errado ele se anular da forma que ele se anula, né? Então vai ter um determinado momento que ele vai acabar voltando no tempo e descobrindo que o pai dele nem sempre foi surdo. O pai dele falava, escutava, e ele não sabia disso, porque ele estava tão ocupado em cuidar daquela família, em pegar uma responsabilidade que nem era dele, que ele não sabe nem sobre o passado dos pais, sabe? Ele só tem a preocupação em cuidar daquela família. E aí ele começa a descobrir, né, o passado dos pais dele, como que os pais dele se conheceram, e aí ele precisa começar a arrumar algumas coisas, porque a partir do momento que ele volta no tempo, algumas coisas começam a ficar bagunçadas ali, e aí corre o risco do pai dele não ficar com a mãe dele, e aí se eles não ficarem juntos, ele vai deixar de existir, e outras coisas ali que vão acontecendo, né, que a gente vai acompanhando. É uma série muito... ela é divertidinha de assistir, sabe? Na verdade, assim, até o 4º episódio é meio... demora, sabe, pra engrenar. Mas a partir do 4º, 5º episódio, aí engrena e eu achei mais legal. A intenção da série é justamente mostrar para esse menino que ele precisa viver a própria vida, né? Então ele conhece o pai dele adolescente, ele fica amigo do pai dele quando o pai dele é adolescente, ele percebe... Na verdade, ele julga o pai dele muito irresponsável, porque na verdade o pai dele é um jovem normal, sabe? Ele que é um menino muito mais responsável do que o normal. Então, enfim, ele vai descobrindo coisas sobre o próprio passado da família dele que ele não sabia, e aí ele percebe, né, que então o pai dele, ele sofreu um acidente que ele perdeu a audição, e ele vai tentar impedir esse acidente também de acontecer, mas ele não sabe que acidente que foi, onde que foi, quando que foi, né? Então vai ter tudo isso aí ao longo da série. Eu gostei do fato da série não ser focada em romance, apesar de ter um romancezinho, né? Vai ter o romance do principal, vai ter o romance coadjuvante também, mas uma coisa que eu achei ruim, assim, foi o final. Não o final em si, o final é bom, mas ele não tem explicação, ele simplesmente acontece e você tem que aceitar. Vocês já viram aquele canal do Primeira Fila, que ele fala assim, o filme não lhe deve explicações? É meio que isso com essa série, a série não lhe deve explicações. O negócio vai sendo todo levado, construído. E eu já tava pensando algumas coisas, assim, por exemplo, como que o pai dele, lá no futuro, não vai lembrar que o amigo dele, o melhor amigo dele da adolescência, porque ele nem é criança, é adolescência, é a cara do filho dele. Como que ele não vai lembrar que é a mesma pessoa, sabe? Como que a mãe dele também não vai lembrar, porque ele acaba desenvolvendo uma amizade ali com a mãe dele, para ajudar a mãe dele em umas questões, porque a mãe dele é surda, de nascença mesmo, e aí ela é muito violentada ali pela família dela, ela enfim, tem problemas sérios ali na família, então ele vai ajudar isso também. Como que a mãe dele também não lembra dele do passado, sabe? E outras questões que vão surgindo também, que você fica assim, gente, não faz o mínimo sentido. E a série também não se explica e continua sem fazer o mínimo sentido. No final, né, o destino dele vai mudar consideravelmente, mas também sem explicação como que mudou tanto assim, sabe? Enfim, tem uma questão ali também da menina que ele vai se relacionar e tal também, que fica um negócio meio assim, porque é uma menina que ela também veio do futuro, eles demoram a saber, mas a gente sabe antes deles, né? Ela também veio do futuro
e ela conheceu o irmão dele antes, e o irmão dele, no início, a gente vê que era apaixonadinho por essa menina. E aí depois, no final, meio que eles ignoram isso, que o irmão já era apaixonado pela menina e não... Sabe, são coisas que eles vão fazendo durante a série que eu fiquei assim, gente, mas isso aqui, como que eles vão resolver isso? E eles simplesmente não resolvem. Então eles não fecham nada na história, sabe? Eles dão um fim pra história, mas eles não fecham nada. Então assim... É divertida, esse eu não me arrependi de ter assistido igual o Namorado por Assinatura, não. Mas não espere nenhuma explicação no final, você assiste só assim, vai levando como uma coisa divertidinha e tal, mas no final das contas não vai ter explicação pra nada, é tudo do jeito que é, ninguém lembra de nada do que aconteceu na sua adolescência. Pô, eu tive uma amiga na adolescência e eu não lembro da cara dela depois que... Enfim, né? Ele fala, tem um momento que ele fala com o pai dele, eu vim do futuro, porque ele quer que o pai dele faça alguma coisa, ele já não sabe mais como convencer, ele fala, eu vim do futuro, eu sou seu filho, não sei o que, tananã. E aí, tipo assim, depois ele inventa, não, isso aí foi só pra te convencer. Mas lá no futuro o pai dele não lembra, então realmente você tava lá no passado. Não, não tem explicação, não tem nada. Mas enfim, né, é divertido. E eu acho que foi isso que eu assisti, né, foi isso então que eu assisti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham me contado aqui nos comentários o que vocês assistiram, o que vocês leram, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.